Né? Uma novidade já há tanto tempo esperada, que seria a redução da Selic, né? Da taxa básica de juros da economia. Só que aí quando a gente está vendo TV, vendo jornal, ouvindo rádio, escuta Selic, Copom, taxa de juros, a gente às vezes não entende muito bem o que aquele significava, né? O que aquele significa, na verdade. Eu mesmo, quando era criança, que via aquilo na TV, hoje, quanto economista, a gente entende e acha muito legal essa informação para a sociedade. Só que a sociedade precisa entender de fato o que aquilo significa, né? Então vamos lá, para a gente entender hoje um pouco sobre taxa básica de juros da economia. A taxa básica de juros da economia não é aquela taxa de juros que a gente paga quando pega um empréstimo, um financiamento, não é aquela. A taxa básica de juros afeta aquela que a gente paga quando pega um empréstimo, certo? Então, o que vem a ser a taxa básica de juros? O governo, né, nas suas ações de controle, né, da economia de um modo geral, o governo ele faz alguns tipos de política econômica, né? A saber, as três principais é a política fiscal, que diz respeito ao aumento e à redução dos impostos, que a gente tratou sobre imposto na semana anterior, né? Então, o aumento ou redução dos impostos, dos tributos de um modo geral, repasse de recursos e transferência para a população, como por exemplo o Bolsa Família e outros programas de governo nesse sentido. Então isso aí é como quando ele faz política fiscal. Quando ele faz política cambial é quando ele mexe no câmbio, mexe no valor do real comparado, por exemplo, com outras moedas de outros países, o dólar, o euro e tantos outros, certo? E quando o governo faz política monetária, o governo ele está mexendo com a disponibilidade de dinheiro no mercado. Quanto de dinheiro tem disponível no mercado? E o que afeta isso? A taxa básica de juros da economia. Então, a taxa básica de juros ela vai afetar a disponibilidade de dinheiro no mercado. Mas de que forma? Ela regula o valor dos empréstimos, ela regula o valor dos juros praticados pelos bancos, praticados pelo comércio de um modo geral, cartão de crédito e tantos outros. Então a Selic, né, a taxa de juros da economia brasileira, o nome dela é Selic, ela é regulada por um Conselho de Política Monetária, certo? O nome desse Conselho de Política Monetária, a sigla que se fala é Copom, e o que eles fazem? Eles se reúnem para decidir quanto vai ficar a taxa básica de juros da economia, com base em vários indicadores. Indicadores de crescimento econômico, indicadores de mercado, de como que está a atividade produtiva. E a partir do momento outra coisa importantíssima que a taxa básica de juros ajuda a controlar é a inflação, que eu já deixo aqui um spoiler que pode ser o tema da próxima semana, a gente conversar sobre o que é inflação de verdade, né? Então, a taxa básica de juros ela vai servir para controlar toda esse aparato, essa quantidade de atividade monetária, ou seja, do fluxo de dinheiro no mercado, né? Isso tudo é regulado pela taxa básica de juros, pela Selic. No Brasil, o histórico passado recente, é muito curioso da taxa básica de juros. A taxa básica de juros, há alguns anos atrás, ela vinha num patamar estabilizado na casa de 10 a 11%. Depois a gente teve um período que a economia estava muito boa, muito tranquila, sem muitos problemas, sem muitas crises. Essa taxa básica de juros chegou a cair abaixo de 4%, né? E aí, nesse momento, o que aconteceu na economia de um modo geral? A gente tinha capacidade de tomar empréstimo a taxas mais baixas, né? Então, o nível de endividamento, né? A quantidade de pessoas que pegavam empréstimo aumentou, mas essas pessoas elas conseguiam pagar tranquilamente porque a taxa estava muito baixa nessa época, né? Isso impulsionou outras coisas na economia e fez com que, em momentos de crise, como as crises que tivemos mais recentemente, fizesse com que essa taxa voltasse a subir, né? Ela chegou a mais de 14, 14,25, 14,5, 14,75 e agora ela vem recuando. E ela vem recuando de uma forma muito devagar, né? Para os analistas de economia, de um modo geral, esse recuo ele tem sido lento, já se esperava a diminuição dessa taxa de juros na reunião anterior do Conselho de Política Monetária, mas aconteceu agora, né? Então o que aconteceu foi uma redução dessa taxa básica de juros e o reflexo disso que vamos ter na economia para frente é o quê? A redução um pouquinho
né, das taxas de juros praticadas no mercado. Então, uma dica aí para aquelas pessoas que têm, por exemplo, recursos aí no crédito consignado, que tem empréstimo no crédito consignado, não é servidor público, quem tem algum empréstimo no banco, chegou a hora, por exemplo, de tentar conversar sobre a redução dessa taxa de juros que ele está pagando, porque a taxa atual ela reduziu. Então, abre-se um espaço de negociação no mercado, certo? Então, acho que é super importante entender um pouco da Selic, da nossa taxa básica de juros, para a gente entender como é que funciona a economia, né, no dia a dia. Em outra perspectiva, essa taxa é a que o governo remunera o mercado para quem quiser emprestar dinheiro ao governo, né? Isso. Como é que a gente empresta dinheiro ao governo, Ari? A gente empresta dinheiro ao governo comprando os chamados títulos da dívida pública, né? Um exemplo dele, que é o mais popularizado nos últimos anos, é o chamado Tesouro Direto. Você compra o Tesouro Direto, é um título, né, da dívida pública, onde o governo com isso faz o quê? Ele remunera com base na Selic, né, nessa taxa básica de juros, aquele dinheiro que você paga para comprar o título da dívida. Então você vai lá, compra R$1.000 de título da dívida pública, o governo vai te pagar 13,25 agora, né? No tempo de devolução desse recurso, desse dinheiro que ele vai te pagar de volta, ele vai te pagar mais 13,25 lá na frente, né? Então é assim que funciona, né? É assim que o mercado recepciona e a gente recebe com muitos bons olhos a redução da taxa de juros. E como você bem falou, é importante que a gente continue essa tendência de queda, para que a gente consiga melhorar nossas atividades econômicas dentro do mercado e termos aí uma economia um pouco mais forte a cada dia.